O que você faria com um buraco desse tamanho no meio do assoalho da sua van? Arrumamos uma solução para esse piso não virar uma geladeira durante o inverno. Também instalamos paredes com nichos internos para aproveitar ainda mais o espaço. E aplicamos um produto que vai ajudar a proteger a madeira por mais tempo. Olá senhores, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal Bagagem Trip. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade, né, na colocação, no corte, né, primeiramente no corte e na colocação das paredes aqui do vagalume. Porém, nós precisávamos, né, no outro vídeo vocês viram aí a gente cortando a madeira, só que a máquina de serra circular era do Detinho, né, o rapaz que veio nos ajudar aqui, tio da Mona. E aí então a gente teve que comprar uma pra gente estar finalizando aí todo o trabalho. Então eu vou deixar o link para vocês dessa serra circular aqui na descrição. É um equipamento da Forte G. Eu tenho outras ferramentas já da Forte G. É um equipamento bem robusto, são ferramentas duradouras, né? Todas que eu tenho eu utilizei por alguns anos lá na minha oficina e elas estão comigo até hoje funcionando perfeitamente. Então essa daqui é mais uma das ferramentas da Forte G que nós estamos adquirindo aí, tá nos ajudando na construção. E ela é, ó, bem pesada mesmo. A gente vai fazer alguns cortes aí já com ela. Já vem o disco completinho, é um equipamento completinho. Então vamos montar tudo aqui pra gente já começar a cortar madeira com ela. Acompanha uma chave Allen e umas escovinhas aqui, né, para fazer a manutenção dela quando for necessário. Chavinha, a gente solta aqui e coloca o disco. E as escovinhas, para quem não sabe aí, sempre que você pegar um equipamento elétrico, ó, ele vai vir com essas partes redondinhas aqui, ó, pretinha. Então você abrindo aqui já é o lugar onde você vai fazer a troca das escovas. Aqui, antes de sair picotando as coisas, a gente vai ter que fazer o molde aqui primeiro, né? E agora é hora de testar a nossa serra circular, né? Vamos ver se ela é boa mesmo. Nossa serrinha circular tá aprovada. Corta bem. Agora aqui a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Ali o canto, o desenho ficou certinho, porém aqui tá pegando um pouquinho, então a gente vai ter que dar uma tiradinha aqui. De resto ficou bem alinhadinho. E nós vamos ter que fazer também mais alguns detalhes aqui, né? O gancho da rede ali, então a gente vai ter que fazer um buraquinho aqui. E o do trinco da cama beliche também. Eu já vou fazer as marcações aqui já. E olha aí, a gente vai fazendo e vai ganhando experiência. Essa daqui praticamente cortamos aí de primeira. Já ficou 100% alinhada aqui. Aqui já deu certinho o corte da cama beliche. E aqui nós optamos por fazer um corte redondo para a saída do nosso armador de rede. Muito bom. Aí
Finalzinho de tarde. E a gente veio trazer esse senhorzinho aqui. Não é não, Brian? Pra dar um rolezinho e ver o mar um pouquinho. Hoje tá agradável. Bora, Brian. Tudo bom? Embora ele seja pequenininho assim desse jeito, já é um senhorzinho, já tem 13 anos de idade. Bora, Brian. Tem hora que ele bate e não quer sair. No meio da rua não, né, Brian? Vamos. Acabamos de modelar aqui mais uma das paredes. Essa aqui foi bem mais complicada do que as outras, porque ela tem muitos detalhes de tomada, de janela. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Então ela tem, além dela ter as tomadas da cozinha, ela tem também a janela. Ela tem saída de água aqui, né, a parte hidráulica. Então aqui vai ter uma tomadinha a mais. Aqui a gente já teve que fazer um rasgo na lataria do carro, porque aqui vai descer a mangueira, né, de saída de água, de entrada de água para nossa torneira da pia, que vai vir lá por baixo do carro. Então vai vir, passar aqui e vir até a pia. E também a saída de água, tanto da lava-louça quanto da pia. Então, acho que a parte mais complicadinha aí na construção do motorhome é realmente você ter que visualizar tudo antes de acontecer, né? Antes de montar, para não ter que ficar fazendo retrabalho depois. Fora isso, tá tudo fluindo aí. Eu acho que foi só isso. Tivemos que abrir também um detalhezinho aqui na saída do conduíte, porque a gente fez uma medição aqui e o nosso ar-condicionado ele vai bem aqui nessa região. Então a gente teve que fazer um desviozinho bem pouquinho aqui da fiação, que é onde vai para os nossos armários. Mas já estamos bem adiantados aqui no nosso trabalho. Próximo passo agora, que a gente já modelou essas madeiras, né, a parede daqui e a de cá. Agora a gente vai lá passar o stem, né, o produto para proteger essa madeira pelo lado de dentro, e aí depois a gente vem fixando elas. Então bora lá. Agora o que nós estamos fazendo aqui é que a gente está querendo aproveitar esse espaço que tem aqui na parede, né? A gente não quer perder esse espaço, porque se a gente colocar na parede, ó, fica um vão atrás. Então a gente quer aproveitar para guardar alguma coisa aqui. Então a gente está construindo aqui uma prateleirinha aqui. Aí. Essa vai ser a ideia aqui, ó. Aqui vai ter algumas 3 divisórias, né? Vou fazer mais algumas lá. Mas a ideia é essa. Então vai ter mais 2 divisórias aqui agora. E embaixo também. E aí a gente vai ter uma portinha aqui para fechar na parede, como se fosse um armáriozinho aqui dentro. Vai ficar bem legal. A gente vai conseguir aproveitar ao máximo aqui o espaço. E aí na parede a gente faz um recorte aqui assim, e a gente consegue guardar coisas aqui.
ficou assim, ó, dessa maneira o nosso armário interno. Aqui eu fiz um molde de papelão, vou mostrar pra vocês aqui. Vou tentar fazer com uma mão só. Ó, então vai ficar assim. E aí quando eu fizer o rasgo na parede, nós vamos ter esse espaço interno aí, ó, pra poder guardar as coisas. Legal, né? Vou fazer colocando a mão pra vocês terem uma ideia aqui da profundidade que ficou. Então, aqui, ó, cabe uma mão tranquila aqui dentro. Esse aqui ficou mais fundo ainda. Vai dar pra gente guardar bastante coisa aqui dentro. Espaço razoável para colocar a mão. E é isso. E depois o encosto vai cobrir essa parte aqui, né, desses rasgos aqui na parede. Agora a gente vai transferir esse molde aqui lá para outra madeira e já fazer o desenho. Bem devagar para não escorrer nem um pouco. Pronto? E aí, calma. Só vai cortar só o buraco, né? Só. Então, pode tirar. Aê. Derrube. Cai na nossa cabeça. Agora pra você cortar esse aqui vai ser top. Sai daí, a gente vai ter que cortar essa madeira aí pra pôr no piso. Vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui a parede. Ó. Então, fixamos ela, né? Ficou dessa forma aí, aqui os compartimentos. E o que nós vamos fazer agora é colocar esse piso aqui da frente, cortar aquela madeira ali onde o banguela tomou conta e já começar a fazer a parte do piso aqui da frente. Então aqui a gente tá usando esse esquadro aqui, ó, já para começar a fazer o desenho aqui. Então a gente vai fazer o desenho aqui da caixa e a gente vai parar bem aqui. Ver se a gente consegue finalizar pelo menos essa parte aqui ainda hoje. Outra coisa que nós fizemos, deixa eu ver aqui rapidinho, ligar a bateria aqui, só para mostrar para vocês. Aqui no painel nós colocamos uma iluminaçãozinha aqui, ó, verde, de LED, porque tava à noite, fica bem forte aqui a iluminação, porque a gente não tinha nada aqui. Então a gente comprou umas lampadinhas de LED e colocamos aí no nosso painel. Então agora à noite vai ficar bem iluminado aqui. Depois eu mostro para vocês aí no escuro como é que ficou bem legal. E esse tipo de esquadro aqui, galera, para quem tá construindo aí um motorhome ou fazendo os móveis, ele ajuda muito, ele tira o desenho perfeito aqui das partes que tem que recortar. Então, vou estar deixando o link para vocês aí dele. É bem baratinho, acho que eu paguei 20 reais, foi 24 reais, alguma coisa do tipo. E ele tem 25 centímetros. E aí você vem apertando ele aqui, ó, no contorno dos desenhos, e ele vai pegando o desenho certinho aqui, ó. Depois é só transferir lá para a madeira. E como que você faz essa parte aí? Então a gente marcou lá, e aí eu vi a distância da ponta até aqui que começava o desenho. Então aqui a gente coloca no esquadro e vem até o final onde eu marquei o desenho. Aí depois dessa parte aí marcada, você vai lá do ponto que parou, isso, outra metade e vem de novo. Aí a gente zera aqui, vai do ponto que parou e vem desenhando. Pra não se perder.
só pra ter uma ideia, ó. Eu terminei o desenho. Tá vendo aqui o palitinho? Aqui ele tem uma escala, ó. Então eu terminei no 19, tá vendo? Então tem uma referenciazinha. Tem, aí lá eu posso começar no 19 pra frente. Entendi. Na hora de você subir, você põe a madeira primeiro. Depois você sobe, tá? Olha lá aí um pouquinho. Tá. Tem que encaixar de primeira, né? Vamos ver se vai primeiro, hein? Aqui não, né? É aí, fica um pouquinho mais pro seu lado aí. Então, mas não cortou esse lado, né? Hã? Não cortou aqui. Ai, verdade. Você é embaçada mesmo, hein, Marina? Eu deixo você fazer as coisas sozinho, alguma coisa errada não sai certo. Bora. Vamos tirar pra cortar. Vai. Segura aí. Vou soltar. Pode soltar. Depois a gente encosta ela aqui. Empurra mais. Pode soltar? Aí. Empurra e isso aí. Vai, empurra. Aí. Não, mais pra cá agora. Pra cá? Pra cá. Pra cá um pouquinho. Aí, acho que tá bom. Olha. Isso aqui é nada. É, então. Aqui ficou muito. Vai o 3TC embaixo ainda. É, dá pra pôr uma camadinha mais de 3TC aqui assim, nesse canto, né? Aí o nosso recorte. Ficou perfeitinho aqui na lateral. Quase entrou de primeira. É, foi quase de primeira, né? Se eu não tivesse errado ali, esquecido de fazer o recorte. E aqui, ó, no recorte da porta, nossa, ficou muito certinho. Olha. Já descobrimos uma nova habilidade. Ó, gostei, hein? Temos o primeiro piso. 80% do piso? Nossa, cara. Nem acredito. Deixa eu filmar de longe pra ver como é que ficou bonito. Ficou lindo. Tá quase, hein? Não acredito. Recortamos o 3TC, né? Colocamos já no local onde vai ficar a primeira parte do piso. E agora a gente vai colocar o piso por cima. Ou seja, nossa van tem revestimento em tudo. Parede, piso, teto. Tá perfeita. De isolamento térmico ela ficou caprichada mesmo. O que você tá fazendo agora? Agora a gente vai parafusar, né? Prender o piso direto no assoalho da van aqui. A gente tá usando esse parafusinho aqui. Ele é meio compridinho, mas depois se ficar alguma coisa lá embaixo a gente entorta ou corta a ponta dele. E agora que já tá com 3TC embaixo, então é só parafusar mesmo. E você pintou a madeira? Eu pintei, depois eu pintei. Quase que vai sem pintar? É. A gente colocou, aí eu esqueci de pintar. E aí a Lígia lembrou da gente pintar isso daqui. Pensou ter que tirar tudo de novo depois só pra proteger por baixo. Você não pintou. E essa aqui acho que é mais importante ainda do que as paredes, né? A pintura. Que vai embaixo. Exatamente. Ainda bem que tem duas cabeças. Duas cabeças, isso é melhor do que uma. E essa parte desse buraco aqui? Qual buraco? Esse aqui que ia deixar. Então, aqui nós fizemos até a tampinha aqui.
Que a nossa intenção era o quê? Era depois que colocássemos o outro piso aqui, a gente ia deixar um rasgo aqui, né? Uma tampinha, um recortezinho, uma tampinha quadrada, para quando precisasse fazer manutenção nessa bomba aqui do tanque diesel, né? Limpar aquela redinha que fica aqui dentro. Mas aí nós teríamos que cortar o vinílico. Numa necessidade, talvez desse mais trabalho. E aí, vamos supor que a gente quer colocar o vinílico por inteiro, né? E vamos supor que a gente precisou fazer a manutenção, cortou o vinílico aí, ia ficar feio aquele buraco aí no meio. Talvez a gente ia ter que retrabalhar o vinílico. Então é mais fácil, né? Quer dizer, acho que daria menos trabalho tirar o tanque, né? E mexer lá por baixo da van. Se um dia precisar, né? Caso precise. Mas eu já deixei tudo limpinho, acho que até precisar disso daí vai demorar muito. Assim a gente espera, né? E dá pra fazer esse tipo de limpeza programada? Dá. Fazer uma manutenção preventiva. Still I made it work with my allegiance. Pledge my fallen souls, I had to grieve them. And when I'm at my lowest, it's when I need them. But I don't trip too much, I know they looking down, so I be looking up. You either swim or drown, I'm down with all the bullshit. I'm built to be a tank, I take shots like a bank, backboarding on a plane. Take shots at the gang, bitch walking on a plank. I was charging up for years, I'm back walking out the tank, hold up. Force and fire, I was born to lose. But then I learned to win, ignore the lies they force on you. And I ain't trying to preach, but shit was looking dim. I almost gave it up, but that's just what it took to win. Hey, crooked good guys with quotes around the good guy.